Uma velha discussão volta à pauta, né? O Flamengo joga contra o Avaí nesse sábado em Brasília. O mando é do time catarinense. Por conta de documentos, licenças, autorizações que o Avaí não dispõe no momento, a CBF proibiu o time de Santa Catarina de jogar no seu estádio da Ressacada em Florianópolis. Poderia, evidentemente, pedir o estádio Orlando Scarpelli, do rival figueirense, para essa partida, ou então atuar no interior do estado, em Joinville, Criciúma, em qualquer uma das outras cidades do interior de Santa Catarina. Mas não, o Avaí faz aquilo que outras equipes já fizeram, né? Já foi feito pelo América Mineiro contra o Palmeiras, pelo Paraná contra o Palmeiras em campeonatos recentes, pelo CSA com relação ao Flamengo esse ano, pelo Botafogo com o Palmeiras esse ano também. O Vasco também levou o jogo contra o Corinthians para Manaus, ou seja, sai da sua cidade e vai jogar em outro estado. Em algumas situações você tem ali uma torcida local maior até do que a torcida visitante, como foi o caso de Vasco e Corinthians lá na capital do Amazonas, mas evidentemente um ambiente muito mais fácil para o corintiano jogar do que se fosse São Januário ou de São Paulo, por exemplo, foi e perdeu. O Corinthians empatou com o Vasco lá em Manaus. Ou então a situação de Botafogo e Palmeiras, que jogaram em Brasília com maioria de torcida do Palmeiras, como foi o Flamengo e CSA, onde praticamente só tinha torcida do Flamengo. É uma inversão de mando, ou no mínimo o campo vira neutro. No caso do Flamengo e Avaí, nesse sábado, o jogo é às 5 da tarde, evidentemente vai haver uma inversão de mando na prática, porque o Flamengo vai jogar com todo o estádio torcendo para si. Até o final da manhã da sexta-feira já eram quase 40 mil ingressos vendidos para esse confronto. E as pessoas falam em proibir. Eu já falei sobre isso, eu escrevi no meu blog no All Sport, inclusive aqui embaixo tem a descrição, na descrição do vídeo tem um link para esse post que já é de algum tempo atrás. Eu já falei sobre isso várias vezes. O que eu penso a respeito? Eu sou contra a proibição, como fizeram há alguns anos, proibir o clube de jogar fora do seu estado. Por que eu sou contra? Eu acho que as equipes, os clubes, eles têm que ter o direito de manejar as partidas onde bem entenderem no futebol brasileiro, tá? Por que razão? Temos aqui um país continental e clubes com torcidas nacionais. O Flamengo, o Vasco, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e alguns outros. Esses 5, pelo menos, tem muita torcida espalhada pelo Brasil, o Flamengo especialmente. Não acho justo com o torcedor do Nordeste, do Norte e de outras regiões do país, que jamais, ou Brasília, por exemplo, que jamais possam ver um jogo do Flamengo em loco, na sua cidade. Um jogo valendo 3 pontos pelo Brasileirão, porque o clube tem mais torcida fora do Rio de Janeiro, que é a sua sede, do que lá mesmo no estado do Rio. Então, o que penso? Para evitar a inversão de mando de campo, num país onde existe até torcida única, ou seja, você consegue sim vetar a entrada de torcedores de determinado time em determinados setores, né, do estádio. Havia a torcida humana lá em Curitiba, no Atlético, na arena do Atlético Paranaense, ou seja, sequer havia torcida visitante identificada durante esse período recente. Esse negócio, essa bobagem acabou agora há pouco tempo. Ou seja, há como controlar. E qual é o meu pensamento com relação a isso? Se o time, vamos pegar o exemplo de sábado novamente, o Avaí quer jogar em Brasília, ok, você vai levar o jogo para Brasília, você vai atrás do quê? Do torcedor do Flamengo, para que ele enche o estádio, gere uma receita, e aí o organizador lá, a empresa que organiza, fica com uma parte do dinheiro e garante uma cota poupuda à equipe do Avaí. Mas há uma influência técnica evidente, que é a inversão do mando de campo. Então, se o Avaí quer fazer isso, valeria para o Avaí, para qualquer outro, tá, gente? Ele vai ter que vender para a torcida do Flamengo apenas 10% dos ingressos. Aí você vai dizer, não, mas os caras vão comprar, os flamenguistas vão comprar os ingressos em todos os setores do estádio, só vai ter rubro-negro lá. Ok, se o delegado do jogo constatar torcedores do Flamengo, identificados ou não, torcendo pelo time carioca, na área da torcida do Avaí, que seria 90% daquele enorme estádio da capital federal, multa de 500 mil, de R$1 milhão, sei lá, uma tremenda multa em cima do mandante. Isso inviabilizaria esse tipo de negócio e não teríamos mais essa inversão de mando de campo, ou a neutralidade em jogos que não deveria ter neutralidade, sim, o mando do time da casa. Resolvido o problema algum, seria muito fácil. E você não vetaria, por exemplo, a intenção do Flamengo, numa eventualidade de o Maracanã estar cedido para um evento, fechado por alguma razão, do Flamengo sair do Rio de Janeiro, jogar em Brasília, jogar no Nordeste, jogar em alguma outra cidade do país, já que tem torcedores espalhados por todo o Brasil. O mesmo valeria para o Vasco, para o Corinthians, para o Palmeiras. O Palmeiras frequentemente tem que sair do Allianz Parque, porque ele tem um estádio que ele tem sociedade com uma empresa, essa empresa faz shows ali, todo mundo sabe, e ele muda para o Pacaembu. Digamos que, numa coincidência, uma infeliz coincidência, o Palmeiras não posso usar o Allianz Parque, porque tem um show lá marcado, e o Pacaembu está cedido por um outro evento, ou está numa reforma, uma razão qualquer. Ele poderia ir para Barueri, para o interior de São Paulo, mas ele pode fazer o seguinte, se ele quiser, ele Palmeiras, quero jogar
em Londrina, onde já fui outras vezes, como visitante, entre aspas, porque lá tem muita torcida do Palmeiras. Eu quero brindar o meu torcedor do norte do Paraná com essa partida oficial. Eu quero jogar lá. O Palmeiras tem esse direito, porque ele vai encher o estádio com a sua torcida. Ele vai destinar no máximo 10% para a torcida visitante. Mas não vai precisar, porque ele tem condições de encher aquele estádio sozinho. O mesmo valeria para o Corinthians e para outras equipes, né? O Vasco da Gama, com a grande torcida que tem pelo Brasil, ele pode mandar um jogo em Manaus, por exemplo, se ele quiser, contra o próprio Avaí. Ele é mandante. De repente esse jogo vai dar um prejuízo no Rio de Janeiro, a expectativa de um público baixo, digamos, né? Ele pode levar um jogo desse para Manaus e garantir uma boa renda, e vai ter ali um torcedor amazonense apaixonado pelo Vasco, perto, acompanhando, tendo a oportunidade de ver um jogo de verdade, jogo oficial, jogo valendo 3 pontos. O Brasil é um país diferente, gente, é um país muito grande, e alguns clubes, muitos deles, aliás, têm torcidas nacionais. Então, proibição, veto, eu acho que é covardia com um torcedor que vive longe da sua paixão, né? E por conta desse mando de campo também, essa tipo de situação, ela é absurda. A resolução seria essa, é muito simples. Aqui em São Paulo existe a torcida única, e os caras conseguem impedir que o torcedor se apresente ou se comporte lá torcendo pelo time visitante. Isso acontece já há anos. Então, se quiserem, eles podem fazer isso. Fica novamente essa sugestão para acabar com essa coisa ridícula que é a inversão de mando de campo, né? E aí fica esse auê todo, essa discussão toda, essa pauta que se repete, tanto que eu estou voltando a esse assunto aqui no canal, justamente para reforçar essa ideia, na esperança até de que as pessoas um dia possam refletir sobre isso e, quem sabe, acatar essa sugestão, que eu acho que resolveria completamente esse tipo de problema, ok? Valeu e saudações!